A paz a toda a igreja, amém? Para mim, eu até estou vendo ali, minha mãe está ali no fundo junto com a gente. Queria agradecer a presença dela, da Alana, das pessoas que estão aqui, dos que me acompanharam. E hoje nós temos uma visita, uma pessoa incrível que está conosco também, o Dr. Samuel e a Cássia. Eu agradeço a Deus pela vida dos dois. O Dr. Samuel é um teopsicoterapeuta, ele é cidadão espanhol também, doutor? Também é cidadão espanhol. Ele tem uma clínica em Madrid, ele criou uma tese de psicologia baseada em Deus, teopsicoterapia. E ele trata as pessoas à luz da palavra de Deus. E nós estávamos conversando da última vez que ele esteve aqui. E eu falei, nossa, doutor, ele veio umas 2, 3 vezes, eu ainda brinquei com ele. Eu falei, por que da primeira vez que você veio, você não contou os resultados que davam essas... quando você conversa, orienta e ajuda uma pessoa que está em algum momento de aflição. Pessoas são, inclusive, curadas de doenças físicas quando vão procurar aconselhamento com o Dr. Samuel. São curadas por Deus, através da palavra de Deus. E eu agradeço muito a tua presença, doutor. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. A Cássia também, sua noiva. Agradeço a Deus pela minha mãe profundamente, que é quem me trouxe aos caminhos de Jesus Cristo. Sem ela, eu não seria nada do que eu nem vivo estaria, né? Se não fosse ela. Mas sem a minha mãe me ensinando os caminhos do Senhor, eu também não teria vontade de buscá-lo. Porque ela que foi, quando eu queria parar, ela não deixava. Eu ficava bravo, eu falava, mãe, eu não quero pregar. Ela, você vai pregar? Eu era obrigado a pregar. Então eu ficava um pouco indignado, porque eu falei, como é que ela pode querer me obrigar a pregar? Não está certo isso. Porque por isso, se você for pai ou mãe, tem coisas que você precisa obrigar o teu filho a fazer enquanto ele está sobre a sua responsabilidade. Depois o caminho é dele, mas ensina a criança e com certeza as chances dela se desviar vão ser muito pequenas. Tá certo que eu posso ter um grande mentor. Judas tinha um grande mentor, Jesus Cristo. Afinal de contas, é até questionável se ele o considerava como mentor, mas ele tinha um grande mestre a todo tempo com ele. E o João também tinha um grande mestre, Jesus Cristo. Judas escolheu trair Jesus. João era o discípulo amado, escreveu o Apocalipse, fez grandes obras para Deus na terra. Eles tinham o mesmo mestre. Um escolheu respeitar e um escolheu desonrar. Você pode ter o pai chamado Davi, mas você pode ser Salomão ou Absalão. Absalão se levanta contra o pai, Salomão decide respeitar o pai. Então é uma decisão nossa, mas algo que eu posso te dizer com bastante certeza: se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, embora ela tenha livre-arbítrio, as chances dela manter-se na presença de Deus é imensa, até envelhecer e assim a tua posteridade continuar. A Bíblia nos diz em Salmo 112 que a geração do justo será poderosa. Então Deus abençoe. Mãe, muito obrigado. Obrigado também à Igreja Batista Betel, que sempre nos acolheu com muito carinho. O pastor Aldanei, com quem eu tenho um respeito e um carinho imenso. A pastora Cleusa, Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Eu vejo várias faces de pessoas muito queridas e próximas. E eu agradeço a todos vocês, por mais que eu não tenha mencionado o nome de cada um. O texto hoje que eu quero ler está em Lucas capítulo 2, versículo 52. É um texto que eu tenho repetido ele por algumas vezes nas ministrações. Eu vou ler, são 2 passagens bíblicas, esta e mais uma, e depois eu vou ficar apenas a mensagem toda, que vai ser curta, eu prometo que não vai ser extensa, em um texto bíblico apenas, depois desses 2 que nós iremos ler. O primeiro é Lucas capítulo 2, versículo 52. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, Deus colocou uma vontade muito grande dentro do meu coração de falar sobre sabedoria. Não porque eu sou sábio, mas porque eu quero proclamar e publicar a sabedoria de Deus. Esse é o nosso propósito, a nossa função aqui na terra, falar de Jesus Cristo, cada um dentro do seu chamado. Algumas pessoas não conseguem subir aqui no púlpito e falar. Você pode ficar nervoso, mas você consegue de uma forma espetacular falar de Deus durante o teu trabalho, na tua profissão, com os teus amigos, montar um grupo de estudo ou patrocinar a obra de Deus. Cada um deve agir de acordo com o seu chamado para a obra de Deus. Inclusive eu tenho visto muito isso com a minha mãe dentro do escritório. Ela não está aqui em cima no púlpito, mas claro, eu sou suspeito para falar, mas isso é um fato. Muitas pessoas sendo atendidas ali no escritório com um propósito completamente diferente de um propósito espiritual, e ela usando daquela oportunidade para falar de Deus. As pessoas às vezes saindo chorando, transformadas, com novas intenções, com um novo propósito.
Porque você pode falar de Deus sendo um mecânico, sendo um dentista, sendo um médico, estando na igreja, estando fora da igreja. Nós, na verdade, temos que falar de Deus a todo tempo, estar com Deus e pregando a palavra dele em todo lugar. Esse texto diz, é a base, na verdade, do tema sobre sabedoria. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Nesse texto nós vemos 3 grandezas extremamente importantes: a sabedoria, graça e estatura, que é no que Jesus crescia. Graça na presença de Deus, estatura porque ele crescia em tamanho, e sabedoria é crescer na capacidade de discernir entre o bem e o mal. E eu gosto da expressão crescia em sabedoria, porque isso mostra que sabedoria não é algo único e que não cresce nem diminui, é estável e acabou, é aquilo ali. Não, é algo que pode crescer e expandir. Se nós olharmos no universo, a energia, ela não aumenta e nem diminui, ela sempre está aí. Não sei se você lembra daquela frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas na sabedoria é diferente. Nós podemos crescer em sabedoria. Isso é importante porque muitas vezes quando nós falamos de sabedoria, as pessoas pensam de imediato: peça porque Deus dá gratuitamente aquele que pede, que é o que está escrito em Tiago. E isso é verdade, mas nós temos que buscar crescer em sabedoria. Uma das formas, pedindo a Deus em oração. Outra forma, recebendo oração de outras pessoas. Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que ele orava para que a igreja crescesse em sabedoria. Então, se alguém orar para que você cresça em sabedoria, você também tem uma grande chance de estar crescendo na presença de Deus, em graça e em sabedoria. Provérbios 13, 20 diz: anda com os sábios e será sábio. Então, mais uma forma de adquirir sabedoria: andando com os sábios. Provérbios 19, 20 e 21 diz: ouve o conselho para que seja sábio nos teus últimos dias. Mais uma forma de adquirir sabedoria: ouvindo o conselho. Eu já mencionei várias vezes, mas a repetição é uma ótima forma para nós fixarmos. Em uma conversa um dia de 10 minutos, 30 minutos com a minha mãe, eu aprendi o que levou para ela 50 anos de vida, 20 anos de casamento e a morte do meu pai. Eu consegui aprender em 30 minutos. E você vai aprender agora em menos de 1 minuto, porque eu vou contar para você o que foi isso. Se você esqueceu, então aqui é uma oportunidade para lembrar. Se você não ouviu, é importante prestar atenção. Eu perguntei para ela, meu pai ele faleceu em 2009, ela tinha mais ou menos, ela estava perto de 50 anos de idade, 47 anos. E eu perguntei assim: se o papai pudesse voltar, mãe, hoje, aqui em casa, o que você faria de diferente? Ela disse: eu respeitaria mais as diferenças dele. Isso foi o que ela me falou. Quanto tempo levou e o que custou para ela chegar nessa conclusão? Respeitaria mais as diferenças. Ele precisou morrer, ela precisou ter 20 anos de casamento e 50 anos de idade, quase 50 anos de idade. E eu, quando eu perguntei isso para ela, eu tinha 21. Eu com 21 aprendi tudo isso muito mais rápido. E eu posso aplicar isso. Aí eu que escolho se vou aplicar ou não na minha vida. Portanto, sabedoria pode ser adquirida ou pela dor ou pelo conselho. Ela disse: e você acha que eu vou querer respeitar mais as diferenças da minha esposa quando eu casar ou não? Com certeza. Por quê? Porque eu não quero ter que custar 20 anos de casamento, uma morte e 50 anos de idade para daí aprender tudo isso. Por isso que Jó, capítulo 32, do versículo 7 ao 9, diz que sabedoria não vem pela idade. Isso também está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, que diz que melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e rico que não sabe ser admoestado. E mais ainda, em Salmo 119, versículo 100, o salmista diz: sou mais sábio do que os idosos porque temo ao Senhor e sigo os seus caminhos. Existem pessoas de 90 anos que não receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Não sei se você ouviu, há um tempo atrás apareceu a morte de Stephen Hawking, um grande físico. Ele não reconhecia Deus como Salvador da vida dele. Ele era bem mais velho do que eu, mas ele não tinha Deus, ele não recebeu Jesus Cristo como Salvador. Em contrapartida, isso prova que um jovem de 12 anos de idade pode ser batizado, receber Cristo, ser mais sábio do que um grande físico. É uma pena. E também, a título só de observação, existem grandes físicos que criam em Deus, como por exemplo Isaac Newton, Einstein. Não é uma questão de idade, mas nós decidimos. A Bíblia nos diz em Jó 32, 7 a 9, que sabedoria é uma inspiração do Todo-Poderoso. E é dela que nós estamos falando e perseguindo hoje. O outro texto que eu quero ler, antes de ler o texto principal da mensagem de hoje, esse texto que nós lemos de Lucas 2,52, é o texto base, que nos mostra a importância da sabedoria. Jesus crescia em sabedoria, portanto nós temos que crescer em sabedoria. E como nós já vimos
diversas vezes, Provérbios 4, 7, sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então nós sabemos da importância dela. Agora, quem trouxe a Bíblia, abre em Provérbios capítulo 24, versículo 11. E esse texto agora ele vai nos levar à mensagem e ao que eu quero tratar. Talvez você vai ficar um pouco chocado, porque eu quero depois deixar, não é esse texto, mas o próximo texto, o tempo todo aqui na tela, a respeito do próximo que nós vamos tratar, e você vai ver o tanto que a gente pode extrair de apenas 3, 4 versículos da Bíblia. Mas olha o que diz Provérbios 24, 11 e o versículo 12. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe? E aquele que guarda a tua vida não o sabe? E não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Viram que no versículo 11 diz, livre os que estão indo à morte. E a pergunta, se der para colocar no 11 de novo, e a pergunta é, será que nós estamos livrando os que estão sendo levados à morte e detendo os que estão tropeçando para a matança? O que é fazer isso? É ajudar as pessoas dentro das nossas forças. Às vezes nós olhamos para a Bíblia como uma fonte de bênçãos, e ela é. Salmo 112, versículo, louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Fazenda e riquezas haverá em sua casa, sua geração será poderosa, sua misericórdia, ele é justo, misericordioso, abençoa, dá aos pobres. Mas agora a pergunta é, além de olhar a Bíblia como uma fonte de bênção, você vem à igreja pedindo, Deus me abençoa, eu quero que o meu casamento seja transformado, eu quero dinheiro, pagar minhas contas, ajudar meu filho que está enfermo, eu quero me livrar da depressão, Agora a pergunta é, será que nós estamos também obedecendo esse princípio de livrar aqueles que estão sendo levados à matança? E o encorajamento da mensagem de hoje é cumprirmos esse tema. E olha o que diz a sequência, existe uma consequência se nós não livrarmos quem está sendo levado à matança. Versículo 12. Olha a consequência se nós não respeitarmos o versículo 11. Se disseres, nossa, mas eu não sabia que ele estava sofrendo, eu não sabia que eu podia ajudar o meu amigo que estava ali na igreja todos os domingos do meu lado. Porventura Deus, que pesa os corações, não vai perceber que você tinha o potencial de ajudar, mas não ajudou? E aquele que guarda a tua vida não o sabe? Deus não sabe que você poderia ter ajudado, mas não ajudou? E ele não vai retribuir cada um conforme a sua obra? Isso também está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, e em 1 Pedro 1, 16 e 17. E Romanos 2, 6 a 8. Deus vai retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras, Efésios 2, 8. Mas o versículo 9 e 10 diz, mas somos criados para as boas obras em Cristo Jesus. E se nós não livrarmos aqueles que estão sendo levados à matança, Deus vai olhar e pesar tudo isso e retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Eu posso colher as consequências disso na terra ou no céu. Exatamente o modo com que cada um vai colher, isso cabe a Deus, porque é Ele que julga. Mas o que é a minha função eu tenho que fazer, eu preciso. Paulo, mas como que eu cumpro esse versículo? Salvar os que estão sendo levados à matança. É o tema da mensagem de hoje. Sair da zona de conforto. É assim que nós temos que fazer. O tema dessa mensagem é sair da zona de conforto. Por quê? Para livrarmos os que estão sendo levados à matança. Para o que mais? Sermos recompensados por Deus e cumprirmos a sua palavra. E para isso, eu separei apenas um pequeno trecho de Provérbios capítulo 2, versículo 2. Você que trouxe a Bíblia pode abrir nesse texto. Nós vamos ficar agora apenas nesse texto de Provérbios do capítulo 2, versículo 2, 3, 4 e 5. São apenas 3 versículos para nós entendermos como nós podemos fazer para sair da nossa zona de conforto. E olha o que esse texto diz. Provérbios 2, 2. Para fazeres atento, para nós entendermos do que está dizendo 2, vamos ler o 1 primeiro. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, agora, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração, só até aqui, ao entendimento, pode deixar no 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Isso é uma exigência passiva. Isso é algo fácil de nós fazer. Fácil assim, para alguns é mais fácil, para outros não. Mas isso é mais fácil do que uma ação em si própria. Nós precisamos apenas, de acordo com esse texto, abrir o nosso entendimento,
Fazeres atento à sabedoria o nosso ouvido e inclinar o coração ao entendimento. É simplesmente a mensagem de Romanos capítulo 12 que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? É eu simplesmente estar aberto para novos conhecimentos que a sabedoria tem para mim. Fazeres atento à sabedoria o meu ouvido e inclinares o meu coração ao entendimento. É eu abrir os meus ouvidos e falar: Deus, revela o que você tem para me dizer. É o pastor Aldanei chegar para mim no final do culto e falar: Paulo, eu tinha algo para te dizer, e é a respeito de uma revelação que eu tive, de uma inspiração, de uma ideia, ou de algo que Deus falou comigo e com a pastora em casa, e eu queria compartilhar com você. Ao invés de eu pensar: não, o pastor não sabe de nada, eu que sou o bonzão, eu respeitar esse texto, eu falar o que o pastor tem para me dizer, que eu posso não saber, e isso pode transformar a minha vida. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa me mencionou que um ente dela, uma pessoa próxima a ela, foi servir ao exército. E foi lá no exército, lutou e guerreou e ficou bem doidão, traumatizado, mexeu com arma e tudo. E quando ele voltou, essa pessoa voltou da guerra, ela tinha e isso acontece com a maioria das pessoas que voltam da guerra, ela tinha medo a todo tempo de que alguém estava observando ela. A todo momento ela estava preocupada: será que tem alguém aqui me observando? Porque ela passou um período muito intenso de preocupação de morrer na guerra. Imagina você na guerra, a qualquer momento você podendo tomar um tiro, você tem que se esconder e tentar matar o teu inimigo, e daqui a pouco você olha o teu colega do lado, caiu morto, ou então está com a perna pendurada, e você ali desesperado, e você passando esse tempo intenso, 1 mês, 2 meses, e ele viveu esse drama, como muitos vivem, e ele a todo tempo estava ali preocupado se alguém estava perseguindo. Talvez ele estivesse no local mais seguro que ele pudesse estar, não teria possibilidade de alguém prejudicar a vida dele em algum determinado momento depois que ele retornou de todo esse drama. Mas ele está preocupado, ele acha que alguém está ali. E por que ele acha tudo isso? Porque ele desenvolveu uma matriz na mente dele. Ele criou um paradigma, uma fonte onde ele vai se referenciar, que foi aquele momento de intensidade que ele viveu, de medo de poder morrer. E por que foi intenso? Porque poderia comprometer a vida dele. Como que ele faria para poder sair disso? A única forma é ele romper e quebrar essa matriz que ele criou. É como se ele não tivesse ido mais à guerra. Ou ele conseguir, alguém olhar para ele e falar: viu, fulano, isso aqui que você está pensando não é possível existir. Olha, nós estamos em um local seguro, estamos em família, tem segurança, não tem perigo de estar acontecendo o que você pensa. O único modo dele se livrar disso é abrindo os ouvidos e o entendimento para algo que agora será novo para ele. E se ele não o fizer, ele vai continuar com medo, ele vai continuar temendo e ele não vai conseguir. E se nós não abrirmos os nossos ouvidos à palavra de Deus, a novos conhecimentos, e não são novos, são novos para nós, não para Deus, porque já estão todos na Bíblia, já estão todos revelados, mas nós precisamos apenas reconhecê-los. Por muito tempo esteve na prateleira da nossa casa um livro, até um livro que eu compartilhei com o Luiz Gustavo, e ele gostou demais também, chamado O Desígnio. Não sei se você já viu, o pastor com certeza, acho que se você tiver interesse, ele consegue, se você quiser comprar também. Esse livro ficou muito tempo na prateleira de casa, e eu nunca li ele. Chegou um momento em que eu falei: vou ler esse livro. Eu peguei o livro depois de muito tempo, e li o livro. Eu passei a ver algumas passagens bíblicas de um modo que eu não tinha visto antes, porque alguém que teve uma revelação de Deus, no caso o autor, viu algo que eu não vi e compartilhou comigo. O detalhe é, os meus ouvidos estavam abertos para entender e eu estava disposto a receber um novo conhecimento. Portanto, o primeiro item da mensagem é abrir a mente para novos conhecimentos. Abrir a mente para novos conhecimentos. E isso é o que está escrito em Provérbios 2:2. Esse é o início do texto. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Fique atento. Agora aqui na mensagem é um momento em que você está ouvindo algo. Talvez você não tenha ouvido isso que eu estou falando. Talvez você já saiba de tudo que eu estou dizendo. Mas talvez não. Talvez para você seja novo. Como o pastor disse aqui no começo, talvez nós pensamos que Deus está no controle de tudo, porque sempre ouvimos que Deus está no controle de tudo. Mas quando nós lemos Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine o homem sobre as aves nos céus, os peixes nos mares, sobre os animais que se arrastam e sobre toda a terra. Deus acaba de dar o domínio ao homem, e ele continua: subjugue a terra, crescei e multiplicai. Aí você fala: nossa, eu nunca ouvi isso, ou eu não sabia que sabedoria não vinha com a idade.
Eu achava que quanto mais velho, mais sábio. Ao contrário, tem pessoas que quanto mais velho, mais complicado elas ficam. A idade, ela nos traz experiência. E nós temos que respeitar. Isso, uma coisa não tem, completamente, não tem nada a ver com outra. Elas são completamente distintas. Mas sabedoria não vem com... Talvez isso tudo seja novo para você, talvez não. Eu já sabia de tudo isso aí. Ou não, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar nisso. É hora de nós abrirmos os nossos ouvidos. Ou se você já sabia do que eu estou dizendo, é hora de chegar na tua casa e começar a prestar. Repare bem, isso é um experimento muito legal. Eu já notei isso acontecer com muita frequência. Você está às vezes na tua casa, você vai conversar com amigos, com familiares, e eu me pego fazendo isso, e eu fico indignado quando eu estou fazendo isso, e você começa a conversar, a pessoa vai e te conta: nossa, você não sabe que extraordinário, o que eu descobri? Eu estava lá na casa do meu amigo, e a hora que eu falei para ele receber Jesus, ele ficou tão feliz. Ao invés de compartilhar aquela alegria com a pessoa, automaticamente você procura alguma coisa boa que você também fez e começa a contar para ela. Eu espero que não aconteça com nenhum aqui, já aconteceu inúmeras vezes comigo. Eu me pegar e falar: escuta, por que eu estou falando isso? Não, só porque ele acabou de falar alguma coisa. Mas por que isso? Isso é da natureza humana. Provérbios capítulo 20, versículo 6 diz: cada homem apregou a sua própria bondade. A gente pensa que nós somos os bonzãos. Isso é natureza humana, nós temos que trabalhar com isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém está salvo de pecado. Mas quando nós pensamos: espera, aquela pessoa tem algo para me ensinar. E muito me impressiona, e eu posso contar nos dedos. Eu consigo agora lembrar dessas pessoas. Quando eu começo a falar sobre isso, eu consigo contar em uma mão as pessoas que, quando eu estou falando, elas olham diretamente nos meus olhos, estão ouvindo o que eu estou falando e tentando entender o que eu estou falando. É raro, e é muito raro isso. Claro, não num culto, que aqui todo mundo está prestando atenção, mas numa conversa informal. Espero que isso não aconteça com você, mas faz o teste, que eu acho que pode ser que aconteça. Você está almoçando ou vai sair em algum lugar e começa a contar alguma coisa, daqui a um pouco a pessoa está contando a outra e você pergunta: você entendeu? E muitas vezes nós nem entendemos o que a outra está querendo dizer. E já confrontamos, isso acontece centenas de vezes. Você e eu pensamos igual, mas estamos discutindo como se pensássemos diferente. Por quê? Porque um não quer... Existem várias coisas envolvidas. Os dois querem ganhar. Eu lembro de uma frase que minha mãe me disse, que ela falou: é claro, parece contraditória, mas ela é profunda. Quem ganha é quem perde. Quem ganha o debate é quem perde. Você pode perder ali naquele momento, mas no final das contas quem está ganhando é você. E eu vou dar um exemplo disso. Henry Ford, quando ele era novo, que é o dono daquela marca Ford, que foi um dos iniciantes nas obras de carro e nas construções, ele, quando trabalhava para uma outra empresa, ele pegou e falou bem assim: viu, por que nós não, o que vocês acham de fazermos carros que a população comum possa comprar, carros baratos? E ele ainda tinha sugerido, se não me falha a memória, carros pretos. E rejeitaram aquele conselho dele de fazer esses carros populares. Naquele momento ele perdeu para a empresa, ele soou, parecia que ele estava errado. O pastor chega para mim, me dá uma ideia e eu rejeito. O pastor supostamente teria perdido. Henry Ford supostamente perdeu. Posteriormente, ele funda uma marca que hoje todo mundo conhece, que chama Ford. E ele se torna um dos maiores produtores de carro que teve na história. Por quê? Ele parecia que ele tinha perdido, mas ele não tinha perdido. Portanto, tente observar como muitas vezes é difícil nós cumprirmos esse texto: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Deixa eu aprender. Deixa eu abrir os meus ouvidos, vamos primeiro ouvir. E um exercício que você pode fazer para conseguir cumprir isso é, quando conversar com alguém, olhar diretamente nos olhos sem falar. A Bíblia diz que aquele que responde antes de ouvir é tolo. É tolice, é estupidez. Alguém nem termina de falar e você já conclui. Quantas vezes não aconteceu de eu ter algo para dizer, e já deve ter acontecido o oposto também, pessoas terem para me dizer e eu ter feito o mesmo, mas estou dando um exemplo que eu vivenciei e eu sei passar o exemplo, de eu estar falando algo, eu queria contar algo, e quando eu começo a falar, a pessoa já pensa que sabe o que eu quero terminar de dizer, e eu já passei por isso, de eu fazer o mesmo também, e antes que eu termine a minha frase, ou termine meu raciocínio, ela interrompe falando: eu sei, inclusive, tum. Aí eu já até desisto, eu falo: eu não vou terminar de falar, e deixo de ajudar ou ensinar, porque eu vi que a pessoa não está pronta a ouvir. Nós temos que então abrir os nossos ouvidos. Esse é um processo extraordinário, se nós conseguirmos desenvolvê-lo para sairmos da zona de conforto, se quisermos, lembra do que nós lemos em Provérbios 24:11, livrarmos os que estão sendo levados à matança. Paulo, a mensagem virou uma salada na minha cabeça. O primeiro texto que nós lemos foi Lucas 2:52, a importância da sabedoria, porque Jesus crescia nela.
Depois nós vimos Provérbios 24:11. Ajude as pessoas, porque senão nós vamos ter que se ver com Deus. Você podia, por que você não fez? Você podia matar aquela fome daquela pessoa, por que você não fez? Você podia ter visitado aquele parente teu que estava em apuros, e por que você não fez? Você poderia ter influenciado alguém a ir até a palavra de Deus, por que você não fez? Tá bom, Paulo, eu sei que a sabedoria é importante, que eu preciso ajudar o próximo. Como? Saindo da zona de conforto. Esse é o tema da mensagem. Como que eu faço para sair da zona de conforto? Primeiro item, Provérbios capítulo 2, versículo 2. Abrindo os meus ouvidos e estando pronto para aprender. Porque se eu não aprender, não tenho o que eu compartilhar. Tem pessoas que falam que primeiro vem dar, depois receber. Como que eu vou dar se eu não primeiro receber? É impossível. Melhor coisa é dar do que receber. Mas antes vem o receber. Primeiro nós recebemos a vida. Deus deu o planeta Terra para nós, nós tivemos fôlego de vida, nós fomos amamentados, nós crescemos, recebemos instrução e aprendemos e conhecemos, e então é hora de compartilhar. Por isso, se eu quero abençoar outros, eu preciso receber, e para isso eu tenho que estar aberto, porque senão eu sempre vou achar que alguém pode estar vindo atrás de mim, porque eu tive uma experiência ruim na guerra. Porém, se eu abrir os meus ouvidos, eu posso estar pronto para sair daquela aflição e daquele desespero, para ajudar outras pessoas e para crescer na minha vida. Faça o exercício e você vai ver que eu tenho razão. Seria até bom se você anotasse isso, prestar atenção quando falar com pessoas. Por quê? Se você observar, você vai ver que muitas vezes você não presta atenção e muitas vezes as pessoas não prestam atenção em você. Eu não quero exagerar, mas eu diria que talvez seja 90 a 95% das vezes. Não sei se eu estou exagerando, mas é a impressão que passa. É difícil conversar com alguém que olha nos seus olhos e escuta o que você está falando e tenta entender o que você está falando e quer aprender de você. Elas estão mais interessadas em falar e em ensinar. Esse é o primeiro ponto de como sair da zona de conforto, abrir o entendimento. Olha agora, olha como o texto foi muito bem montado por Salomão, inspirado por Deus, de acordo com 2 Timóteo 3,16. Ele primeiro diz: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, de forma passiva, apenas permita aprender. Eu vi uma vez um pregador dizendo, e eu concordo com aquilo, o pastor talvez saiba disso, não todos, eu acho que aqui não tem ninguém, um pregador assistindo o outro pregador, quando um pregador está sentado e o outro está ministrando, ele senta, e ao invés dele olhar para o pregador, ele fica assim, ó, como se aquela mensagem não fosse nada importante, porque ele já sabe, ele já é o bonzão. Eu já passei por isso, eu estar falando e eu ver que pessoas que, eu não vou julgar ninguém, até espero que eu esteja errado, mas a impressão que passou, você está falando e você vê, aqui não tem ninguém, fique tranquilo, não é indireta em ninguém, mas você está falando e você vê que aquela pessoa, por ela pregar também, ela te rejeita, ela para, ela olha um papel, ela olha o relógio, ela vai no banheiro, toma um copo com água. Não porque ela está pensando em outras coisas, mas é pela dificuldade em ser humilde e ouvir. É a dificuldade de fazer atento à sabedoria o teu ouvido e inclinar o teu coração ao entendimento. E o sábio ouve o conselho e ele cresce. O tolo, a Bíblia nos diz, eu nem vou pedir para colocar para não atrapalhar esse raciocínio. Em Provérbios 23:9, não fales com o tonto. Eu estou parafraseando. Não fales com o tonto, porque ele vai desprezar tudo que você falar. Não fales aos ouvidos do tolo, porque ele rejeitará a sabedoria das tuas palavras. Portanto, eu não quero falar aos ouvidos do tolo. Nem Jesus o fazia. Quando os fariseus começaram a encher a paciência dele, o que ele falou? Ele falou, quer ver? Deixa eu perguntar para vocês, como é que Davi, sendo pai de Jesus, chamava Davi de Senhor? Como é que o pai chama o filho de Senhor? Aí eles não sabiam responder. Aí pararam de fazer perguntas para ele. Ele não estava mais aguentando, então ele não estava mais disposto a falar com os fariseus, porque os fariseus não estavam dispostos a ouvir. Eles fecharam. Mas ele falou com prostitutas. Ela estava disposta a transformar. Por isso ele disse, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. E é por isso que nós devemos investir aonde somos celebrados e não tolerados. É por isso que eu não vou investir o meu tempo em quem não quer saber de mim, não quer me ouvir. Você não deve fazer isso, é um princípio bíblico. Provérbios 26:8, como quem prende uma pedra preciosa e joga fora, é quem dá honra ao tonto. Por que muitas vezes um pregador tem dificuldade de ouvir o outro? Um funcionário tem dificuldade de ouvir o patrão? Mesmo o patrão tem dificuldade de entender o que está acontecendo com o funcionário? Claro, lembre-se sempre que a repreensão é de cima para baixo. De baixo para cima chama rebelião. Filho que quer corrigir pai chama rebeldia. Pai que quer corrigir filho chama obediência à palavra de Deus.
Portanto, não queira ficar corrigindo o teu pai. Ah, mas meu pai não sabe usar o dinheiro dele, meu pai está desperdiçando tudo que ele tem, meu pai é quadrado, meu pai já passou dos 50 anos de idade, ele não sabe de nada. E eu vi ainda uma brincadeira, eu acho que eu até mencionei aqui em outra mensagem, que dizia assim, eu não estou com o celular aqui, mas o jovem, quando ele pega o celular, ele fica assim com o celular, com 2 dedos, mexendo bem rapidinho. E o pai ou a mãe, quando pega o celular, eles seguram o celular assim, ó, e vão batendo com os dedos assim. Você já deve ter visto isso com alguém. Aí o filho vai lá e tira sarro do pai. Ah, meu pai não sabe nem usar celular. Só que sabe o que é interessante? Que quem paga a internet, quem comprou o celular e quem possibilitou que aquele filho estivesse usando o celular é o quadrado que coloca com os dedos assim. Isso não é intrigante? E o filho rejeita e despreza o pai. Correção não vem de Isaac para Abraão, é de Abraão para Isaac. Não é do filho para o pai, é do pai para o filho, porque senão nós estamos em rebeldia. Mas se meu pai está fazendo errado, Deus vai colocar alguém que é autoridade sobre a vida dele para mostrar. E se Deus te der graça, ele pode inclusive ver em você o que ele deve fazer, mas não é você que vai corrigi-lo. Ele pode até vir te pedir conselho e você aconselhar, mas não é você que vai corrigi-lo, porque senão você não está honrando o teu pai e a tua mãe. E a Bíblia diz, não é só quando é criança não, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Portanto, olha o tanto que dá para a gente extrair de um versículo bíblico. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o teu coração ao entendimento. Isso é uma, eu daria para dizer assim, é quase que contraditório, mas dá para dizer, é uma ação passiva. É você fazer algo parado. Como assim? É só olhar no olho de quem está falando com você, ouvir, estar pronto para saber que você pode estar errado, trocar as tuas ideias, desde que esteja dentro da palavra de Deus, claro. Abrir o teu entendimento, é simplesmente isso, é fácil, não é tão complicado, igual se eu falasse para você, ó, dá 50 voltas aqui em volta da igreja agora, correndo sem parar, isso era mais difícil, isso envolve uma ação, é mais ativo do que passivo. Então esse é um requisito passivo simples, abrir o entendimento e estar pronto. Olha agora o que diz, primeiro passo, abrir o entendimento. Olha como o texto foi bem organizado. Agora olha o versículo 3 e 4. Sim, agora vem a ação. Se clamares por discernimento e por entendimento alcançares a tua voz, e versículo 4, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos. Só até aqui. Volta no versículo 3. Olha o que o texto está pedindo para nós. Clamar por discernimento, pedir. Não é agora só abrir os ouvidos. Primeiro você abre os ouvidos. Eu estou preparado para receber coisas novas e aprender. Eu, quando for ouvir agora um pregador, eu não vou mais fingir que eu não estou prestando atenção só porque é um outro pregador. Ou quando eu for conversar com o meu patrão, eu vou ouvir o que ele está me dizendo. Mesmo o meu funcionário, eu vou ouvir. O que o pastor tem a me dizer, o que o meu pai, o meu amigo, eu vou ouvir. Pronto. E agora, além de estar preparado para ouvir agora, clamar por discernimento, eu preciso, você ter fome, é igual quando você está com sede, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero buscar, e olha a sequência, e por entendimento alcançares a tua voz, é gritar por entendimento. Olha como está na versão Almeida Revista Corrigida, a ideia é exatamente a mesma, Provérbios 2, versículo 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz. Em algumas versões, gritares, é clamar, é ir atrás. E a expressão é forte, e ela usa alcançares a tua voz para dar a ideia do que? Corre atrás de aprender. Versículo 4, então clamar por discernimento, por entendimento. E, versículo 4, buscar a sabedoria, o entendimento e o discernimento foi mais forte agora, como a prata, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouro escondido. Quando fala como a prata, é mais ou menos como você faz para ganhar o teu salário mensal. O que você faz? Trabalha 8 horas por dia, 44 por semana, fica desesperado se o teu patrão te ameaça demitir, fica preocupado como vai sustentar teus filhos, porque você precisa de dinheiro. Muitos ainda falam que não pode pregar sobre dinheiro e falar sobre dinheiro, estão o dia inteiro atrás de dinheiro e acham errado e pecado ter dinheiro. Deveria dar tudo que eles fazem, tudo que eles ganham para os outros, então. E não sustentar sua família, aprender e crescer, ou pagar um bom plano de saúde. Olha que coisa importante, Salomão está dizendo para nós ir inspirado por Deus, então eu digo, Deus está nos dizendo para buscarmos o entendimento. Agora você abriu o ouvido para aprender, abrir. Agora corra atrás de aprender, como você corre atrás de dinheiro, de prata, de ouro, do teu salário, do teu emprego.
Como que eu faço isso? Compre um livro, Provérbios 23, 23. Compre a sabedoria e não a venda. Sim, o discernimento e a inteligência. Comprar. Não, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Assiste um vídeo no YouTube. Mas eu não tenho o YouTube também. Vai na igreja. Ou, mas eu também não tenho igreja para frequentar. Faz alguma coisa que com certeza você consegue fazer alguma coisa para ir atrás do conhecimento. Procura o pastor não vai cobrar nada. Ele vai lá na tua casa, vai te ensinar e vai te ajudar. Mas procure como você procura o salário, o dinheiro, o ouro e a prata. Portanto, o primeiro item, estar aberto a novos conhecimentos. O segundo item, que agora é um item ativo, é fazer algo que você não faz. E esse é clamar, correr atrás e procurar. Primeiro, abrir o entendimento e abrir a mente para novos conhecimentos. Depois, fazer algo que você não faz. Para que esses itens? Para nós sairmos da zona de conforto e ajudarmos a outros. O que eu deveria fazer que eu não faço? Um exemplo que eu dou em geral para todos nós. O que nós poderíamos fazer que não fazemos para conseguirmos alcançar sabedoria e cumprir o que está no versículo 3 e 4? Buscar como a prata e procurar como a tesouro escondidos. Nós podemos acordar 1 hora mais cedo para fazer algo para Deus. Ou se você não pode, você pode fazer um culto doméstico na tua casa com a tua família, sentar e ensinar os teus filhos. Esses dias eu estava vendo eu particularmente não vi, mas tem na internet o vídeo, e se você quiser você procura, depois é fácil de achar, vai ter de monte. Crianças de 4 anos de idade que falam 7 idiomas. Você imagina uma criança com falando 7 idiomas? E por outro lado, esses dias eu também ouvi uma mulher, essa eu conheço pessoalmente, uma mulher dizendo que o filho dela estava com 6 anos e ela ainda não queria pôr na escola porque ela achava que estava muito cedo. E a outra lá com 4 já falando 7 idiomas. Um escolheu seguir um trajeto, e não colocar, e não ensinar, e não fazer. A outra colocou num outro processo. Não, vou colocar, vou ensinar, vou fazer e vou mostrar. Se você ver o que Isaac Newton sabia quando ele era criança, e era um mega cristão, ele escreveu um livro chamado As Profecias de Daniel. Ele não era só um grande matemático, ele era antes um grande temente de Deus. Até muitos que defendem, que não acreditam em deuses, que amam, idolatram Isaac Newton e não sabem que ele era um grande temente, um grande homem de Deus. Mas o detalhe é o seguinte: o que nós temos que fazer que nós não estamos fazendo para buscarmos como a tesouros escondidos? Você pode ensinar o teu filho desde pequeno o que ele deve fazer, expor ele a palavra de Deus. Eu me lembro, e eu dou isso como ilustração que aconteceu na minha vida. Eu com 7 anos, minha mãe, eu lembro inclusive que tinha eu não vou falar que tinha uma pessoa lá em casa, que hoje ela não está, mas ela estava lá em casa e riu, brincando. Eu não tenho raiva nada, mas riu. Olha o que aconteceu, minha mãe pegou a fruteira, onde coloca ali as frutas, e a gente separou na cozinha um espaço. A gente morava numa casa era uma casa razoavelmente apertada, e ela colocou a fruteira assim na cozinha, puxou as cadeiras, colocou como se fosse uma igreja, e eu peguei a Bíblia, acho que eu nem sabia ler, eu nem sei se eu sabia ler, e eu preguei ali sentado na cozinha, ali em casa mesmo, e ela me estimulando. Isso eu acho que eu devia ter 4, 5, 6 anos de idade, eu não lembro a idade ao certo. Era entre 4 e 7 anos de idade. Com 8 anos, ela: filho, você tem que ir lá na igreja pregar. E eu lembro até hoje que a mensagem que eu preguei, eu li dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A hora que eu terminei de ler esse texto, eu falei: tá vendo? Jesus morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Podem se colocar de pé, vamos fechar os olhos, vamos orar, e acabou o culto. O pastor olhou, eu lembro até hoje do pastor da igreja olhando assim. Nossa, eu tinha separado uns 30 minutos para ele falar, e o culto, aí ele teve que fazer alguma coisa ali para dar uma estendida no culto, porque senão ia acabar muito rápido. Mas desde pequeno minha mãe nos estimulando a ler. Mas tinha mais um detalhe: não adianta você chegar: filho, você tem que ler a Bíblia, filho, você tem que fazer isso, e você não fizer. Eu tenho fotografias mentais do meu pai lendo a Bíblia sentado na poltrona do quarto dele, ele amando aquilo, ele ensinando. Nos cultos ele nos ensinava quando nós estávamos em casa, era todas as quartas às 8 da noite. Eu vi ele fazer isso, então eu acreditei no que ele falou, porque daí eu vi que ele não falou da boca para fora. Então, se nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, sair da zona de conforto, primeiro abrir o entendimento para receber coisas novas, depois fazer algo que não estamos fazendo. Talvez você já esteja fazendo isso. Você pode ler a Bíblia todos os dias, algo que você pode não estar fazendo, ou levar o teu filho. Não adianta jogar a responsabilidade para a igreja, uma responsabilidade que é tua. E para nós encerrarmos, olha agora a consequência se nós tomarmos essas decisões no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Põe o versículo 9 agora. Entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus.
então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Veredas é caminhos, e todos os bons caminhos. Tudo que você imaginar de bom você vai começar a compreender. E por último, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Olha qual vai ser se nós buscarmos, como disse ali o texto, nós vamos entender Deus e conhecer e entender melhor. E olha o que diz Eclesiastes 8, 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Em algumas versões, o tempo e o modo. É você saber como fazer e quando fazer. E nós só vamos saber disso quando cumprirmos o que está em Provérbios 2, versículo 2, 3 e 4. O versículo 2 diz: abre o teu entendimento. Versículo 3 e 4 diz: faça algo que você não está fazendo para correr atrás da sabedoria. E o versículo 5 diz: e então você entenderá os caminhos do Senhor. Ou seja, de acordo com Eclesiastes 8, 5, você se tornará sábio. Se nós queremos nos tornar sábios, precisamos sair da zona de conforto. Escolha hoje, você sentado aqui agora, você pode já começar a pensar em algo que você poderia estar fazendo para Deus e não está. E eu vou te dizer uma coisa, eu gravei muito aquela frase, já compartilhei ela outra vez. Dr. Samuel Chand, o nome dele, é um grande pregador indiano que mora hoje nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, em Atlanta. E ele disse que as maiores decisões, eu concordo com essa frase dele, eu vou te dizer por quê. As maiores decisões, tem gente que fala assim, ó, não haja pelo teu coração e pela emoção, espera aquilo passar. De fato, nós temos que tomar cuidado para não tomarmos decisões precipitadas em tempo de crise, ou muita empolgação faz bobeira. Porém, as maiores decisões que você tomar na tua vida vão ser em momentos de grande empolgação e de grande emoção. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se agora você acredita em tudo isso que nós falamos aqui, e você leu Provérbios 2, 3 e 4 e 5, nós fundamentamos tudo na Bíblia, e você concorda, e você acha, não, de fato, eu tenho que fazer algo novo. Eu quero ensinar o meu filho. Paulo, eu já não ensinei meu filho, já estrumbicou tudo, casei com a pessoa errada, culpei Deus, agora eu sei que é culpa minha, o que eu faço? É hora de plantar coisas novas. O meu avô, com 80 anos de idade, ele disse que ele queria voltar aos 50. Ele não queria voltar aos 20. Se você tiver menos de 50, você está mais do que no lucro. E mesmo que você tenha mais, você ainda tem tempo de plantar coisas novas. Imagine daqui 10 anos quantas coisas você não terá colhido. Olhe 10 anos atrás quantas coisas aconteceram. Eclesiastes diz, não diga porque os dias passados eram melhores do que os dias atuais. Então por que eu te digo isso? Se você concorda com tudo isso, viu na Bíblia, não, de fato, é verdade, eu quero fazer algo novo, começa agora a pensar no que fazer, anota o que fazer, grava o que fazer e decida já meio que de imediato, meio próximo. Ah, mas agora a gente está no horário do culto, eu não vou me incomodar se você pegar um celular ou anotar. Não, mas agora eu não tenho nada na minha cabeça. Chega na tua casa e faz imediato, porque se você deixar para daqui 2, 3 dias, você já talvez até esqueceu essa mensagem. Talvez daqui 3 dias, 70% do que foi dito você já não lembra mais. Aí você vai precisar, vai ter, graças a Deus a gente está gravando, se você quiser depois vai ter também no YouTube, na internet, você pode entrar lá, vai estar salvo. Mas use esse momento imediato em que você está acreditando, em que pode o Espírito Santo estar pulsando dentro do teu coração algo novo a fazer para o reino de Deus e para alguém. Deixa como para nós encerrarmos a mensagem na tela ali até o final, o texto de que nós lemos no início de Provérbios 24, 11. E é isso que nós temos que cumprir, porque assim nós seremos grandemente recompensados por Deus. Provérbios 24, 11. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. A única forma é saindo da zona de conforto. Sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É a tua casa, sentadão, relaxado. Tem que estar relaxado, tem que ter o teu tempo para tudo isso, mas nós precisamos fazer algo para Deus. E eu mencionei 3 formas que nós podemos entender esse assunto de sairmos da zona de conforto. Primeiro, abrir o entendimento, ouvir, olhar nos olhos, entender, tentar prestar atenção, estar pronto para algo novo na tua vida. Segundo, fazer algo que você não está fazendo. E terceiro, você vai se tornar sábio por compreender os caminhos e as veredas do Senhor. Vamos nos colocar todos de pé. Senhor, estamos na Tua presença. Eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa de falarmos e pregarmos a Tua palavra, não com palavras de homens, mas olhando para as Escrituras e para a Tua palavra, para a Bíblia, inspirada por Deus, proveitosa para corrigir, redarguir e instruir o homem, para que esteja preparado para toda boa obra. Senhor, revela dentro de nós o que podemos fazer
para sairmos da zona de conforto e tomarmos uma nova decisão. Ajuda-nos a abrirmos o nosso entendimento, como diz Provérbios 2:2, estarmos atentos à sabedoria, atentos à tua palavra. Ajuda-nos a cumprirmos o versículo 3 e 4, que nos diz para perseguirmos a sabedoria como perseguimos dinheiro, prata e ouro e um tesouro escondido. Mostra-nos, Senhor, nos dê força e inspiração para corrermos atrás de todas essas decisões que precisamos tomar, seja em casa, seja com os filhos, com o marido ou com a esposa, seja com as finanças, no trabalho, na igreja, na tua obra, na leitura da tua palavra, no conhecimento da Bíblia. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos Provérbios 2, 3, 4 e por último, que o versículo 5 que diz que entenderemos os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor, e por Eclesiastes 8:5 que nos ensina que nos tornaremos sábios, que possamos crescer em sabedoria, como Jesus crescia em graça, em estatura e em sabedoria. Que a tua glória esteja sobre todos os que estão aqui nesta noite. Perdoa-nos de nossos pecados, como perdoamos os que pecaram contra nós. E encha-nos, Senhor, cada dia mais da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.